Programa Evangelho no Lar. Oferecimento Mundial Lar e Construção. A melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotel Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux, 116, Jardim Videiras. RTI Informática. É o amor de Deus sendo derramado por todos nós. E é sobre isso que vamos falar essa manhã. Vocês podem estar se perguntando por que o cientista Stephen Hawking está aqui. Vamos ver o que essa frase dele nos fala, né? Só lembrando que Hawking ele foi um físico reconhecido internacionalmente por sua contribuição à ciência. E ele é um dos mais renomados cientistas do nosso século. E olha o que ele nos diz. No passado, antes de entendermos a ciência, era lógico crer que Deus criou o universo. Mas agora, a ciência oferece uma explicação mais convincente. E ainda outra frase dele. Como existe uma lei como a da gravidade, o universo pode e irá criar-se do nada. Como nós estamos vendo aqui nos pronunciamentos dele, ele não acreditava em Deus. Aqui nós vamos ver uma frase de Isaac Newton, matemático, físico, astrônomo, conhecido como um dos cientistas mais influentes de todos os tempos, não só desse século. E o que é que Newton nos diz? A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Antes de continuarmos, vamos contar um pouquinho de história. Certa feita, na Europa, um senhor de 70 anos viajava de trem. E ele estava sentado lendo um livro de capa preta. Próximo a ele, sentou um jovem. Esse jovem também tinha um livro em mãos, mas era um livro de ciências. E ele estava bem inquieto de olhar que esse senhor estava lendo, na verdade, era o Evangelho de Mateus. Intrigado, o jovem não fez cerimônia e perguntou ao senhor: é quase inadmissível acreditar que ainda tenham pessoas que acreditem nesse livro de crendices. Então o senhor fitou nos olhos e falou: mas isso aqui não é um livro de crendices, é a palavra de Deus. E o jovem retrucou para ele: o senhor deveria ler um pouco mais sobre ciência. O senhor tinha que ver o que os nossos cientistas estão falando. Como, com tantas descobertas, alguém ainda pode acreditar que o mundo foi feito em 7 dias, por Deus? E aí o senhor falou para ele: mas o que a ciência então fala sobre este livro, que é a palavra de Deus? E o jovem apressado falou: senhor, eu já vou descer na próxima estação, eu não vou ter tempo de conversar com o senhor. Mas eu faço questão de lhe enviar um livro. Se o senhor puder me deixar o seu endereço, o seu cartão,
E o senhor vagarosamente tirou de seu bolso um cartão e entregou ao jovem. Quando o jovem desceu do trem, sentiu-se envergonhadíssimo. Sabe o que é que tinha escrito? Louis Pasteur, diretor-geral do Centro de Pesquisas da Universidade Nacional da França. Tamanha a arrogância do jovem, né, e o orgulho por ele entender das leis da física, os livros. Ele estava diante de Pasteur, que tem essa frase: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Olha a profundidade dessas palavras. Por que um pouco de ciência nos afasta de Deus? Porque nos torna pseudo-sábios. Eu entendo as leis da física, da química, e o universo não foi criado por Deus, não é o criacionismo, foi o Big Bang. O nada explodiu e formou um monte de coisas. Do nada, átomos se reuniram e nos tornaram assim. Mas muita ciência comprova a existência de Deus. E mais próximo a nós temos um estudioso, um cientista, Marcelo Gleiser, que no ano de 2019, ele ganhou o mais alto prêmio da ciência. E o intuito dele, esse prêmio que ele ganhou, outros que ganharam anterior a ele, foi o Dalai Lama e Madre Teresa de Calcutá. E ele investiga justamente o que ele tenta provar, essa união entre a ciência e a religião. E ele disse que muitos amigos dele, cientistas, falam a seguinte afirmação: quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprofundo e entendo as leis do universo, mais eu acredito no ser superior que tudo gere. Porque eles podem entender as leis da física quântica, mas de onde elas surgiram? Nós aqui, essa manhã, não falaremos sobre esses ilustres, os sábios, os inteligentes. Nós estamos aqui para falar sobre Jesus e para entendermos e nos aproximarmos um pouco mais de Deus. E para isso, nós vamos dar seguimento ao capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. O trecho de hoje diz o seguinte: mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Disse então Jesus estas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Então vejamos, o que Jesus estava afirmando aqui? Dando graças ao Pai. E aí nós lembramos, né? Em tudo dai graça. Isso mostra do Mestre a fé inabalável no Pai. Jesus aqui veio trazer a boa nova, nos libertarmos da escravidão, do materialismo, da falta de fé, da falta de sentido de vida. Mas ele estava agradecendo ao Pai, porque nem todos compreendiam o que o Mestre veio fazer. Então ele não estava aqui como provavelmente nós ficaríamos. Nossa, eu vim aqui cumprir uma missão, estou chateado de não ter sido compreendido. Não. Jesus sabe e disse isso: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Chegará o dia em que todos nós conseguiremos entender a mensagem do Cristo. Mas por ora, e desde a época de Jesus, ele via que nem todos entendiam. Quando nós trouxemos essas frases dos cientistas, nós nos indagamos: será que todos teriam condições de apreender as leis de Deus e usá-la para o bem? Tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Podemos até estranhar
se lermos superficialmente essa frase de Jesus, por que será que ele está dando graças que uns tiveram oportunidade de entender as leis e outros não? Jesus é injusto? Jamais. Simplesmente aqui, os sábios e os prudentes são os pseudo-sábios, aqueles que vieram com inteligência e se gabam dela, e acham que são superiores aos outros. Não é que Deus não deu a oportunidade a todas as criaturas conhecerem suas leis. Apenas alguns ainda não estão amadurecidos para compreender, para sentir, para percebermos Deus. São os simples, são os pobres de espírito, que têm capacidade de aprender a lei do amor. Muitos de nós temos como meta de uma encarnação inteira a riqueza, os bens materiais. Pensemos bem, uma encarnação inteira cujo principal e único objetivo é se elevar materialmente com os bens terrenos. E algumas vezes, quando essa riqueza não vem, mesmo que nos esforcemos, e ela não vem, não é por castigo, é por bênção do nosso Pai, que sabe que se dermos algum atributo que ainda não vamos fazer bom uso, nós vamos nos atrapalhar. Então, quando nós perseguimos algo incansavelmente, material, aquilo que nos aprisiona, nós nos frustramos. E com isso, passamos uma encarnação sentindo-nos vazios. O vazio existencial assola-nos, mesmo sabendo da boa nova. É realmente de nos questionarmos o que temos feito com o que temos visto. Será que estamos realmente expandindo a nossa mente para percebermos a verdade que tantos cientistas buscam? Dando continuidade, no mesmo capítulo 7, o mestre disse essa frase: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Então vamos entender um pouco melhor as palavras do nosso mestre. Por que todo aquele que se eleva será rebaixado? Porque isso ocorre quando nós buscamos nos elevar no orgulho e na vaidade. De fato, aqui, onde encontramos no plano material, talvez sejamos realmente considerados superiores, até nos sintamos respeitados, porque temos a posse material. E isso é tudo que iremos receber. Ao contrário, todo aquele que se abaixa será elevado, que são os pobres de espírito. Por quê? Porque essas pessoas já compreenderam a mensagem de Jesus, de amor, de solidariedade, de entendimento. Todos nós viemos capacitados. Todos nós, sempre falamos aqui, recebemos nossos talentos, os nossos dons divinos. Mas nós não viemos aqui para amontoá-los, nós viemos aqui para dividir. É dividindo que a gente soma. A matemática dos céus é diferente da matemática da terra. Quanto mais amor doarmos, mais amor receberemos. Quanto mais conseguirmos perdoar, mais seremos perdoados. Isso nos faz lembrar a oração de Francisco de Assis. O espírito humilde que entendeu a sua missão de amor e tantas contribuições deixou para nós até hoje. Buscamos o tempo inteiro, perdemos o sono, a qualidade de vida, trazemos desequilíbrio espiritual, consequentemente a doença do corpo físico, buscando os bens da terra, buscando reconhecimento,
aplauso. E, sabendo que aqui é passageiro, quem tem fé na vida futura ou não, aqui é passageiro, não é? Sejam os que acreditam em Deus ou não. E por que nos apegamos tanto, sabendo que aqui é passageiro? Por que ainda nos ocupamos do que é efêmero? A questão não é ter ou não dinheiro. O problema não está em termos o material, mas o uso que fazemos do material. Mundial Lar e Construção, a melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotel Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux 116, Jardim Videiras. RTI Informática.